Eu quero chamar a tua atenção para a compreensão deste vídeo. Você acha que os anjos dos céus usam armas de destruição em massa? Você acha que os anjos usam armas de destruição? Iremos abordar um texto bíblico aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 9. O capítulo 9 de Ezequiel traz muitas verdades e às vezes verdades bombásticas que as pessoas desconhecem. O tema deste vídeo é as armas destruidoras dos anjos. Convém salientarmos, antes de adentrarmos ao tema principal, o capítulo 9 do profeta Ezequiel, que o que iremos relatar nesse vídeo ainda não ocorreu, ainda não aconteceu. E Ezequiel viu tudo ao vivo. Ele foi levado no tempo e no espaço por um período possivelmente de 27 séculos. Não foi uma simples visão, foi acontecimentos que ainda irão ocorrer, possivelmente na nossa geração ou posterior à nossa geração. Então vamos lá, as armas destruidoras dos anjos. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras nas mãos. Veja que Ezequiel está presenciando um tal intendente da cidade ou intendentes da cidade. A cidade mencionada aqui é a cidade de Jerusalém. Estes seres que estão chegando com armas destruidoras nas suas mãos são anjos. Ezequiel está presenciando anjos que utilizam armas de destruição, possivelmente de destruição em massa, por uma ordenança de Javé, por uma ordenança de Jeová. Vamos em frente aqui. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras nas mãos. E entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. O tema mencionado aqui, esses homens com armas destruidoras e a tal porta alta, é que Ezequiel viu eles saindo da porta alta. Que porta alta é essa? Possivelmente a porta do querubim, do qual saíram. Sendo assim, podemos chegar à conclusão que um querubim é um objeto voador. E pode ser outra coisa também. Veja, o interessante para nós aqui é entendermos que os anjos utilizam armas de destruição. E eles vieram por meio deste querubim ou desta nave espacial celeste para realizar um trabalho que possivelmente vai ocorrer com toda certeza no período que denominamos de grande tribulação. E Ezequiel está presenciando tudo isso. Como mencionei, ele foi levado no tempo e no espaço, possivelmente há 20 séculos à frente da sua atual era. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão na sua cintura. Vejamos, foi dada uma ordem ao homem vestido de linho que portava um suposto tinteiro de escrivão à sua cintura. Foi dado que ordem? O texto bíblico vai responder. E disse-lhe o Senhor aqui é o comandante do querubim, probabilidade de ser o próprio Javé, mas eu não posso afirmar isso aqui, porque está escrito aí o Senhor, e esse termo Senhor pode ser atribuído a qualquer uma pessoa que tenha uma patente ou espiritual, ou, como nós conhecemos, aqui nas nossas forças armadas. E disse-lhe o Senhor, esta mensagem é dita ao homem vestido de linho. Vejamos o que foi que o Senhor disse. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, está se fazendo aqui a separação do joio e do trigo, porque foi ordenado ao homem vestido de linho que ele passasse pelo meio da cidade e marcasse as testas daqueles que serviam a Deus, daqueles que não se conformavam com o mal, com o pecado ou coisas desta natureza. A ordem foi dada e a ordem foi essa. Quando que vai ocorrer este fenômeno? No período denominado de grande tribulação. É só consultar o Apocalipse, e nós estamos vendo que esta grande tribulação
ainda nem começou. Mas vamos em frente aqui. Deixe comentário aí, aborde o assunto, entenda o assunto, veja quantas vezes for necessário, mas deixe os seus comentários aí no vídeo. E aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Veja, esta ordem foi efetuada pelo próprio comandante do querubim voador. Veja que ele disse que é para os homens que estavam com suas armas destruidoras em suas mãos, que nós chamamos aqui de anjos, como traz o texto bíblico, eles deveriam passar, e não era para poupar ninguém na cidade de Jerusalém. Jerusalém vai estar contaminada com tanta coisa nesse período de grande tribulação, e há necessidade, segundo o que se entende desse texto bíblico, que seja feita uma limpeza, uma separação do joio e do trigo. Veja que não é para se compadecer, é para efetuar o que tem que ser feito, mas só depois que o homem vestido de linho fazer a separação com a marca nas testas desses homens. A ordem foi a seguinte: matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. A casa referida aqui justamente será o templo que será reconstruído em períodos anteriores à grande tribulação. Veja que é para começar pelos mais velhos, que são os principais errados. Então, eles entraram para efetuar aquilo que foi determinado por Jeová, por Javé, ou o comandante do querubim voador, a espaçonave celestial. Veja que era para fazer um extermínio total de todos aqueles que não tivessem o sinal de Deus em suas testas. E disse-lhes, contaminai a casa e enchei os átrios de mortos, e saí. E saíram e feriram a cidade, ou na cidade. Com certeza, esse ferir a cidade aqui, trata-se de pessoas que foram mortas ou que serão mortas. Para Ezequiel, aqui era algo que estava acontecendo. Como nós sabemos que isto não aconteceu nos dias de Ezequiel, e as referências apontam para o período da grande tribulação, ele foi levado então no tempo e no espaço e presenciou essa mortandade que ainda não ocorreu, mas mediante a construção do templo e os períodos posteriores que nós estamos a viver, vai acontecer, não tenha dúvida. A Bíblia Sagrada, as Escrituras, está mencionando que isto vai acontecer. Vejamos então a continuidade. E sucedeu, pois, que havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face, e clamei, e disse, Ah, Senhor Jeová, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Veja, o profeta, ele está presenciando e está no meio dessa batalha, dessa destruição, recebendo esta revelação para deixar para as gerações posteriores. E ele fez uma pergunta semelhante à pergunta que foi feita por Abraão quando conversava com o Senhor. E ele pergunta se ia destruir todo o restante de Israel, mas a palavra já tinha respondido isso antes. O que, pastor, que tinha respondido antes? Era para destruir todos os homens que não tivessem o sinal de Deus em suas testas. E quantos terão o sinal de Deus em suas testas? É o que o Apocalipse menciona. 144 mil judeus. O restante vai ser passado a fio de espada ou de arma de destruição em massa. Não sei que tipo de armas os anjos utilizam, mas são armas que não existem nos nossos dias, nem tampouco existem aqui no planeta. Então veja que são armas de outro mundo que virão para efetuar uma limpeza pelo período da grande tribulação. E não se engane, esta questão da grande tribulação, mesmo o profeta mencionando aqui Jerusalém, Israel, Oriente Médio, isto não ficará somente em Israel e no Oriente Médio. Isso vai se estender por toda a terra. Tenha certeza do que eu estou te falando aqui. Vamos dar continuidade a esse conteúdo e concluir este vídeo. Então me disse, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima,
e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem, o Senhor deixou a terra, o Senhor não nos vê. Veja que Deus, no caso Javé, ele está vendo e sabendo de tudo. A abominação nas palavras dos israelitas nesse período de grande tribulação, quando também eles estarão acuados por exércitos quase que do mundo inteiro, inclusive exércitos aqui do Brasil, sendo o Brasil uma das pontas da besta. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles. Farei recair o seu caminho. É a justa retribuição. E eu deixo aqui um alerta: não brinque com Javé, não brinque com Jeová. Jeová, quando ataca uma pessoa que está brincando, é sem misericórdia. Entenda o que eu estou te dizendo. Não brinque. Quer respeitar? Respeite. Merece todo o respeito. O Criador deste universo merece tudo aquilo que a gente possa oferecer de bom para ele, inclusive o amor. Mas não brinque, porque quem brinca com ele se queima. Ele é um fogo consumidor e quem brinca com fogo há de se queimar. Veja que ele diz: como eles fizeram isso, eu também vou fazer aquilo. O meu olho não poupará ninguém. Vamos concluir o vídeo. E eis que o homem que estava vestido de linho e cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandaste. Quando ele disse, fiz como me mandaste, houve a autorização dos homens que portavam as suas armas de destruição em massa entrarem e fazerem o que foi feito, como mencionou o profeta Ezequiel, e com toda certeza não poupou ninguém, não poupou nenhum daqueles que não tinha o sinal de Deus em suas testas. Como você entende este vídeo? Deixa aí nos comentários. O assunto é tenebroso, mas vá em frente, pesquise, se aprofunde e lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.